Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Quem recebe a paz do Senhor Jesus? Precisamos ser revestidos do Espírito Santo. Só conseguimos testemunhar de Jesus, só conseguimos nos mantermos firmes em meio às lutas, às tribulações, quando o Espírito Santo estiver em nós. Enquanto o Espírito Santo estiver comigo, na minha vida, na sua vida, você é forte. Você é forte. Você tem forças para vencer qualquer situação. Quem acredita nisto? É o Espírito Santo. Algumas pessoas correm atrás de um suposto azeite apresentado em montanhas e dizem assim: olha, põe aqui na minha cabeça um pouco desse óleo. Não, de forma nenhuma. Você pode ter um molhinho na testa, na cabeça, mas isto não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é pessoa. Tem pessoas que querem um amuleto para usar nos momentos da adversidade. Só que amuleto é fabricado por homem. O homem é limitado. Então isso não vai te ajudar nas horas das tribulações. Tem pessoas que pegam partes da Bíblia e faz de amuletos. Pega parte do Salmo 91, Salmo 23, estou seguro, colocou na carteira, na bolsa, no carro. Isso não é sinônimo de que você está seguro e guardado. Mas pregador, e como que eu estarei seguro se o Espírito Santo habitar em você? O Espírito Santo é pessoa. Quando diz pessoa, é que ele é enviado para manter um relacionamento com a gente. O homem fala. Quem crê que você é obra das mãos de Deus? Agora vamos fazer a pergunta. Como que o meu Criador fala? Ou melhor, como que ele nos criou? Eu falo, ajo, tenho sentimentos, tenho emoções. E o Espírito dele, ele não tem? Ele não fala? Ele fala. Mas e por que eu não escuto? Então tem algum problema aí. Como que eu escuto tantas vozes? Escuto a voz de pessoas e não escuto a voz daquele que é o dono, o autor da minha vida? Sabe como se chama isso? Falta de conexão. E esta manhã você tem uma oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando de arrepios. Tem pessoas, olha, eu me arrepiei aqui, isso é o Espírito Santo. Irmão, tem muita gente que se arrepia com frio e com tantas outras situações, quando está com febre. Seria o Espírito Santo aquele arrepio? Não. Então o Espírito Santo não pode ser arrepios no corpo. Eu senti o meu coração palpitar forte. Isso é o Espírito Santo. Não, pessoas com taquicardia sentem o coração acelerado. Então isso não é o Espírito Santo. Quando eu estou chorando, eu chorei muito, é o Espírito Santo. Não, que a gente chora quando está de luto, está em luto, quando a gente está triste. Sim ou não? A gente chora. Então o Espírito Santo não é choro. Então eu estou sentindo um calor muito grande. Não, a temperatura pode também ser elevada e a gente sentir calor. Então calor pode ser também algum problema hormonal e sente-se. Então o Espírito Santo não é calor, o Espírito Santo não é arrepio, o Espírito Santo não é choro, o Espírito Santo não é cair ao chão, o Espírito Santo não é pulo, porque muita gente pula no carnaval. Eu chamaria os pulos de Espírito Santo? Não. Espírito Santo é pessoa. E ele quer se relacionar com a gente. Quer nos ensinar, porque o nosso coração é tão bruto. O nosso coração é tão bruto, o nosso coração é tão mau. Às vezes nós somos arrogantes. E somos por natureza maus. Por isso o Espírito Santo quer morar em mim, em você. Sabe para quê? Para dizer assim, olha, você precisa da mudança que Jesus pode fazer na sua vida pela palavra. Por isso eu quero ler um texto agora com vocês, que Deus vai falar com a gente. João no capítulo 5, Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24.
João no capítulo 5, versículo 24. Diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para... Vamos ler o texto. Na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Volta um pouquinho mais no capítulo 3 de João. Capítulo 3, só voltar uma página só. Eu acredito assim. Capítulo 3, versículo de número 19. Vamos começar do 18, desculpe. Versículo 18, 3:18 diz assim: quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está, porque não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através desta palavra. Lemos João no capítulo 5, versículos 24. Lemos também João no capítulo 3, versículo 18 até o versículo de número 20. Na verdade, 21. O capítulo 5 inicia com Jesus visitando um paralítico no tanque de Betesda. Esse homem está ali enfermo há 38 anos esperando o milagre. Eu não quero falar nesta manhã de cura do corpo físico. Jesus, ele visitou aquele lugar onde as pessoas tinham uma superstição, tinha uma crendice, assim como tem em qualquer cultura. Em toda cultura tem uma crendice, uma superstição. E só pelo fato de ser repetida há muitos anos, as pessoas têm essas crendices como verdades absolutas. Não é assim? Quantas pessoas acreditam e têm medo de lobisomem? Mula sem cabeça? Isso não existe. Mas de tanto eu vi, você não pode dizer porque fulano viu, meu falou que viu, e aí todo mundo acredita, eu vi. Ok, a mente humana é fantasiosa. Eu não confio no meu coração, porque enganoso é o coração do homem. A Escritura manda a gente confiar na palavra de Deus, em Deus. A nossa confiança deve estar em Deus, e o nosso coração precisa ser cheio da palavra de Deus, porque senão a gente vive engano e vive ilusões como se fossem verdades absolutas. As pessoas ficavam à beira do tanque de Betesda, e tinha uma comporta, olha que coisa, tinha uma comporta que era aberta, e que era a porta das ovelhas, quando essa comporta era aberta, as águas se moviam, se agitavam. E sabe o que as pessoas associavam aquilo? Dizia que era um anjo que descia. E o escritor até narra isto, coloca no texto aqui,
E as pessoas dizem, mas está aqui escrito na Bíblia que um anjo descia. Não está escrito que um anjo descia. Está escrito que as pessoas acreditavam que um anjo descia. Anjo nunca realizou o milagre e nunca realizará. Porque só o Criador pode fazer milagres. Milagres é coisa para um Deus todo-poderoso. E anjo é criação. Criação não opera sinais, criação não opera maravilhas, criação não opera milagres. Milagres é só para o Deus Todo-Poderoso. Mas as pessoas acreditavam. Fazer o quê, né? E o trabalho mais árduo é convencer pessoas de que a mentira é mentira. Porque por trás de todo apego a algo, a uma ideia, a uma religião, a uma cultura nefasta, tem um sentimento por trás. Todo mundo se apega, tem um sentimento, tem uma emoção. E desapegar disto é muito difícil, só por uma obra do Espírito Santo. Então as pessoas acreditavam. As pessoas acreditavam, as águas estão mexendo. Meu Deus, alguém abriu as comportas, está soltando água. É por isso que está girando aí, está descendo. Não, é um anjo. E jogava. Ninguém nunca foi curado nesse tanque. Quando o paralítico diz assim, Senhor, Jesus chega para ele e disse, você quer ser curado? Quer ser curado? Ele disse, Senhor, eu até quero, mas quando eu tento chegar, não tenho ninguém para me ajudar. Quando eu tento me lançar no tanque, outra pessoa já se lança na minha frente. Ali ele não está confirmando que alguém já foi curado. Só está confirmando que havia uma crendice que se lançando nas águas era curado. Mas ninguém nunca foi curado. Não há nenhuma comprovação de que alguém tenha sido curado. Mas onde fica a fé? A fé cega, ela não produz nada. Eu sei que se agora, no centro dessa cidade, ou de qualquer outra cidade, um falso profeta se levantasse, usando o nome de Deus e as escrituras, criasse uma piscina, um tanque, dizendo, lança aqui que você vai ser curado, eu tenho certeza que muitas pessoas correriam para esses lugares e se lançariam, esqueceriam da vida eterna, esqueceriam da promessa eterna, esqueceriam das escrituras e acreditariam nesses. Porque as pessoas estão muito preocupadas com sinais, elas querem muito as coisas nesta vida apenas, porque querendo ou não, o materialismo, essa corrente materialista acabou contaminando a mente de muitas pessoas. As pessoas acham que a vida é somente essa, só esta e pronto. Há alguns que repetem assim, morreu, acabou. É assim ou não é? Como se a vida só fosse isso aqui: comer, dormir, trabalhar, vestir, ter sucesso, ter dinheiro, somente isto aqui. Eles desprezam o que as escrituras dizem para nós. Eles desprezam e passam a crer 100%, totalmente, de que a vida só é esta e pronto. Por isto eu preciso curtir a vida, eu preciso aproveitar, eu preciso, porque morreu, acabou. Não é assim que as pessoas dizem? Morreu, acabou nada, querido. Se a vida é só essa aqui, então é medíocre. A Escritura diz que se nós esperarmos em Deus apenas nesta vida, somos os mais miseráveis. Pois bem, voltando, ninguém nunca foi curado naquele tanque, mas havia uma crendice. Não tem ninguém, pega a sua cama e anda, disse Jesus. Ele pegou o leito onde ele estava deitado, levantou e saiu. Começaram a questionar, os religiosos, judeus, começaram a perseguir, dizendo, hoje é sábado, como você está andando com a sua cama? Você não segue a nossa tradição? Você não segue a lei mosaica? Você está cometendo um pecado grave? Não está guardando o sábado? Ele disse, olha, foi o que me mandou levantar, também disse, pega a cama e anda. Aleluia. Quem foi esse? Ele disse, eu não lembro muito a fisionomia dele, não sei o nome dele, porque havia uma multidão naquele lugar.
E Jesus operou o sinal e não se identificou. Mas posteriormente, Jesus encontra este homem no templo e diz assim: ah, você está aqui? Olha, tome cuidado, não peques, para não suceder coisa pior a você. Ele disse: olha, aí os fariseus, os judeus chegam e Jesus se identifica dizendo que foi ele que operou os sinais. Ficam revoltados, diz: quem é você para fazer isso? Ele diz: mas meu pai é Senhor do sábado. Deus não cabe nas caixinhas que os homens criam. Deus não cabe nas ideias humanas. Deus não cabe nos achismos humanos. Deus é mais do que o que sua mente consegue imaginar. Deus é mais do que a sua fé consegue acreditar. Deus é muito mais do que o que as filosofias falam. Deus é muito mais do que o que a teologia fala. Deus é mais do que as suas experiências. Deus é mais do que os milagres que você tem para contar. Deus é mais do que as experiências que você já teve nessa caminhada cristã. Deus é muito mais. Deus é muito maior do que o que as religiões dizem. Deus é muito mais, porque o que Deus é não cabe na mente rasa do ser humano. Tem pessoas que acham que conseguem manipular Deus. Não consegue, porque Deus é soberano. Quantos acreditam nisto? Começaram a questionar sobre como você pode fazer isto. E do versículo 16 até o versículo 47, Jesus defende a sua igualdade com o Pai. Em outras palavras, eu e o Pai somos um. Eu sou o Filho, eu sou o enviado do Pai para salvar perdidos, para levantar aqueles que estão caídos por causa do pecado. Quando Jesus começa a falar com os judeus, que os questionava sobre a sua autoridade por curar no sábado, ele havia curado esse paralítico no tanque de Betesda, capítulo 5, versículo 1 a 15, e ao ser acusado, afirmou que era Deus o seu Pai. João capítulo 5, versículo 17 e 18. Esse capítulo mostra Jesus como Filho de Deus, com poder para julgar, dar a vida e garantir a eternidade. É nesse contexto que ele declara no versículo 24, e que nós explicaremos algumas partes desse versículo. Nesse capítulo, Jesus mostra que ele tem poder sobre a vida. Ele vem mostrar que existe uma realidade além desta aqui, que esta aqui é passageira, que esta vida pode durar 100 anos. Esta semana partiu uma das pessoas mais velhas, segundo dados do mundo, 116 anos. Partiu. 116 anos, dirá alguém: nossa, viveu muito. Mas 116 anos, isso não é nada diante de Deus. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você imaginou o que é isto? Aos olhos de Deus isso não é nada. Podemos chegar a 70, 100, 90, pode chegar a 200. Matusalém chegou a mais de 900. Mas isso não significa, isto não anula a realidade da eternidade. Viveu muito, dirá alguém. E se eu te falar que tem pessoas que viverá muitas décadas, aos nossos olhos estarão vivas, mas aos olhos de Deus mortas, e quando morreram apenas foram sepultadas? E se eu disser que tem pessoas que pulam, dançam, dão gargalhadas, dizem que curtem a vida, mas aos olhos de Deus estão mortas? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Mas como eu disse, as pessoas estão muito presas às crendices e às superstições.
estão muito mais presas às falácias humanas do que à palavra de Deus. Jesus, quando rebateu Satanás, o diabo, no deserto, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há uma realidade que é maior do que esta, e o homem preso às crendices acabam duvidando da realidade da vida eterna, que não tem décadas. Eternidade não se mede, não tem calendário, não tem cronômetro, não tem relógio. Você sabe o que é uma eternidade longe de Deus? A realidade eterna longe de Deus é para uma vida que rejeitou Jesus como o enviado de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você sabia que a vida eterna começa nesta vida? Você sabia disso? Você sabia que a vida eterna começa agora? A vida que você vive agora pode apontar para uma realidade eterna próxima de Deus ou longe de Deus. Isso é muito grave. Mas as pessoas estão tão preocupadas com a dor no joelho que quer a cura da dor do joelho e descuida da vida eterna. Está tão preocupado porque as portas fecharam que ele quer: Deus abre, ou o Senhor abre, eu não creio mais no Senhor, que ele esquece da vida eterna. A questão é: e se nós partirmos agora? Se você partir agora, você precisa de um Salvador. Se você partir agora, você vai viver a realidade longe ou perto de Deus? Ah, Deus sabe. Não, você também sabe. Mas como que eu sei? Sabe? Nós lemos o texto. E você disse no início desse culto, dessa pregação, que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Você declarou também que acredita. Então o que ela tem, o que nela está escrito é verdade. E ela diz que aquele que rejeitar Jesus já está o quê? Condenado. Você sabia que buscar milagre não é significado de que você crê em Jesus? Você sabia que buscar ajuda de Deus ou de Jesus nos momentos da dificuldade não significa dizer que você crê em Jesus? Crer em Jesus não é contar bênção, não é contar milagres. Crer em Jesus não é simplesmente carregar uma Bíblia. É muito mais do que isso. Crer em Jesus é muito mais do que frequentar uma igreja. Crer em Jesus é muito mais do que se vestir como um religioso. Crer em Jesus é muito mais do que você levantar as mãos e dar um glória a Deus. Crer em Jesus é muito mais do que você dobrar os joelhos e orar. Crer em Jesus é muito mais do que você, quem sabe, ofertar numa igreja. Crer em Jesus é você entregar a sua vida, o seu presente, o seu futuro nas mãos dele, confiar e viver os propósitos que ele tem para você. Crer em Jesus é você renunciar a si mesmo e viver a vontade de Deus, é você se entregar. Eu já fiz essa pergunta em outro contexto, vou replicá-la. Alguém já viajou de avião e conseguiu dormir durante o voo? Quem já conseguiu? De ônibus. Já viajou de ônibus e conseguiu dormir toda a viagem? Você conhecia o motorista? Conhecia? Sabia o nome dele? Eu tenho certeza que não. Mas você entrou do ônibus, sentou na sua poltrona, sem conhecer o motorista, e acreditou que ele te levaria e deixaria no destino qual você queria, sem conhecer o motorista. Olha, crer em Jesus é fazer isto.
é entregar sua vida a Ele e crer que Ele vai levar a sua alma para o destino que Ele tem reservado para você. Pode aplaudir o nome do Senhor. Crer em Jesus é entregar. A criancinha que nós... Um exemplo prático. Uma criança quando é colocada sobre um lugar mais elevado, e a gente pede, se joga para o papai, se joga para o tio, se joga aqui para a mãe. A criancinha, ela se lança, acreditando que nós a seguraremos. Ela se lança com todo cuidado. Se lança, nem se preocupa em queda, ou na hipótese que possamos cair ou algo dar errado. Não, ela se lança, porque ela acredita que a gente vai segurar. Se lançar é isto. Deus não dá brechas, não abre brechas para duvidarmos dele. Entregar e crer em Jesus é isso, é se lançar no Senhor, é se lançar de todo o coração, acreditando que a partir daquele momento Ele será o administrador da minha e da sua vida. Quando Jesus diz no versículo 24, em verdade te digo, essa repetição no original, amém, amém, indica uma afirmação solene e absolutamente confiável. Jesus está fazendo uma declaração fundamental e eterna. Ele está dizendo: o que eu falo para vocês não é uma crendice. Como alguns acreditavam que uma água se movendo era um anjo, ali a crendice não produzia milagre. Ele está dizendo: o que eu falo a vocês, as minhas palavras, as minhas promessas são confiáveis. Podem descansar nas minhas palavras, porque não é crendice. Eu sou o enviado do Pai para salvar, e se você ouvir e guardar a minha palavra, você estará seguro, não só para esta vida, mas também para a vida eterna. Que lindo, Jesus! Oh, glória a Deus! Quem ouve a minha palavra, olha aqui, ouvir até um animal ouve. Não é apenas escutar com os ouvidos, mas acolher com o coração, crer e também obedecer. Quem não gosta de alguém recitando ou pregando? É bonito, olha que gostoso, fala bem, olha que passagem linda, olha que mensagem, olha que texto lindo. Eu nunca tinha lido assim, nunca tinha visto por esta ótica. É bonito, as palavras de Jesus são lindas. Mas não é só para a gente ouvir, não é só para você escutar, não. É para também guardar no seu coração. É para reter no seu coração. Sabe por quê? Esta palavra não produz apenas algo para esta vida, mas produz a vida eterna em você. Olha só, não é apenas escutar com os ouvidos, mas acolher com o coração, crer e obedecer. Romanos no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé que você precisa, como diz Hebreus no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas como eu consigo esta fé? Como esta fé é gerada? A fé é gerada quando você dá ouvido no seu coração. Não é ouvido e guarda no seu coração. Quando você dá crédito e guarda no seu coração, aí o Espírito Santo gera em você uma fé que é diferente daquela fé natural. É uma fé para a salvação, porque pelo ouvir da palavra de Deus, isto nasce em você uma esperança, nasce em você uma confiança de que nas mãos de Deus, na presença de Deus, você está seguro nesta e para outra vida. Pode aplaudir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Quem ouve a minha palavra, esse ouvir aqui é ativo, porque esse ouvir transforma, gera fé e gera também, sabe o que? Ação. Imagina se você dissesse, ó, o pregador vai pregar a palavra, está esperando a palavra, e eu viesse aqui cantar uma música funk. Você ia ficar escandalizado, é ou não é? Nunca gostei, nem vou gostar. Você diz, olha que escândalo. Imagina se eu viesse aqui soltar palavras torpes. Você diz, peraí, pregador da palavra, leu a Bíblia, está soltando palavrões? Você ia ficar escandalizado. Sabe por quê? Fé sem obra é morta. Você não chama um simples valado que cavaram de rio. Porque para ser rio, não basta ser só um valado, um curso. Precisa ter também água escorrendo. Sabe o que significa? Não basta dizer, eu creio em Deus. Isso tem que estar representado também pela renúncia que fazemos. Tiago diz que a fé sem obra, ela é morta. Imagina se você vier a mim e disser assim, estou com fome. Eu digo, olha, eu creio no poder de Deus, porque a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou orar por você e a fome vai passar. Você acreditaria? Não. Você acreditaria que eu estaria sendo o instrumento de Deus nesse momento? Se eu apenas orasse e deixasse a pessoa com fome? Eu não sou instrumento de Deus dessa forma. Fé sem obra é? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Dar o prato com comida. Mas e a oração? Meu irmão, quando eu estou dando um prato com comida, ali já é a manifestação da oração. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Você acreditaria numa pessoa que te esmurra, que te fere, que fala mal de você, calunia, persegue, e depois ele declarasse, te amo, tá bom? Você acreditaria nisso? Não. Porque o amor, ele está manifesto em ações. O amor se manifesta na prática. A fé não é uma emoção. A fé é demonstrada pela uma vida prática. Prática de que mesmo? Da palavra de Deus. Como é que você conhece um mentiroso? Ele vive mentindo. Um assassino, pela prática sucessiva de assassinatos. Logo, quem diz que crê em Jesus, esta crença deve transpor as paredes do seu coração e do seu intelecto. Esta fé precisa transcender, ela precisa transbordar e também permear a nossa prática. A nossa vida prática deve mostrar que nós cremos em alguém que não é uma crendice, não é uma superstição, é o Deus verdadeiro manifesto em Jesus. Aquele que ouve é ativo, ou seja, ele ouve não simplesmente para reter, mas ele ouve para guardar e também colocar em prática. Do que adianta eu dizer, Deus me perdoou, mas eu não me permito ser usado pelo Espírito de Deus para perdoar quem me ofende? Do que adianta eu dizer que ouço, escuto a voz de Deus? Eu tenho visões, mas eu não tenho uma capacidade em Deus de viver em união com o meu próximo. Tem alguma coisa errada. Eu digo que quero estar com Deus. Olha, eu vou para a igreja, vou me afastar dessa tribulação aqui de casa, não aguento mais, vou sair, eu vou lá porque lá eu me sinto bem. Como eu posso dizer que me sinto bem na casa de Deus, na presença de Deus, e eu não me sinto bem com os meus? Fé sem obra é morta. Não é a fé viva, não é a fé verdadeira. Esta fé não gera vida, esta fé só gera morte, é a fé natural.
fé que brota das Escrituras Sagradas, a fé que é gerada pelo Espírito através da palavra, essa gera também uma mudança na nossa vida, gera uma mudança de mentalidade, gera uma mudança das nossas atitudes, gera uma mudança na nossa forma de olhar, na nossa forma de pensar, na nossa forma de tratar o próximo. A fé genuína que vem pela palavra do Senhor, essa transforma o mais vil pecador em um filho de Deus, herdeiro da vida eterna. Só quem acredita levanta a mão e dá um glória a Jesus bem bonito. Tem mais ainda. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha só, a fé genuína, ela é depositada em Deus Pai, reconhecendo Jesus como Messias, como enviado, como seu filho prometido, João 6:29. Crer em Jesus é crer naquele que o enviou. Se eu não creio naquele que encarnou, morreu na cruz, ressuscitou e vive, eu não creio em Deus. E se não crê em Deus, sabe o que a pessoa está declarando? Sua autocondenação. Ninguém é condenado pelas suas práticas em desarmonia com as Escrituras Sagradas, porque essas práticas serão arrancadas da vida do indivíduo quando ele se entregar completamente ao Senhor. Nem é condenado pelo que pratica, é condenado por rejeitar a salvação. Está bem claro aqui. Todos são condenados por rejeitar. Não será, está condenado. Assim também aquele que crê. Olha o que diz o versículo. Você está com a sua Bíblia aberta? Acompanhe melhor ainda. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não diz que terá. O que está escrito aí? Tem a vida eterna. Não terá, tem. Sabe por quê? A vida é a própria presença de Jesus, é a própria presença do Espírito Santo em mim e em você. Porque no momento que o Espírito Santo se apossa de nós, nós saímos da morte para a vida. Ou seja, todo aquele que ainda não crê e não vive uma vida prática na presença do Senhor Jesus, esse está morto. Mas eu trabalho, eu falo, eu me divirto, eu tenho visualizações nas redes sociais, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou famoso, mas longe de Deus está morto. Morto como? Espiritualmente. Porque o que o coração de um homem deseja quando ele está longe de Deus, não é a vontade de Deus. O que esse homem pratica não é o que a palavra ensina. A direção que ele segue nunca é a direção que o Espírito Santo aponta. Logo ele está morto. E como eu faço para viver? É só ouvir a palavra e deixar o Espírito Santo te convencer, que no momento que o Espírito Santo te convencer, você vai crer no Senhor Jesus, e crendo no Senhor Jesus, abraçando o Senhor Jesus, passando a viver a vida que as Escrituras te ensinam, te aponta, você é selado, isto mesmo, selado para a vida eterna. Só quem acredita, levanta a mão e dá um glória a Deus. Não tem a vida eterna aqueles que nascem em berço religioso. Não tem a vida eterna quem faz obras sociais confiando nas obras sociais. Tem a vida eterna, diz a Escritura, quem crê e ouve a palavra do Senhor. Isso tem que ficar muito claro, porque senão a gente vai ficar criando nossas bengalinhas. Dizer, eu vou ser salvo, Deus não tem como me condenar porque eu sou um bom filho. Mas não diz aqui, quem crê e for bom filho.
Bom filho é consequência de algo. Você só consegue ser bom filho se o Espírito Santo fizer a obra na sua vida. Você consegue só ser um bom esposo fiel se o Espírito Santo estiver na sua vida. Você só consegue ser uma esposa fiel se o Espírito Santo estiver na sua vida. Você só consegue ser um cidadão que sabe como entrar e sair em qualquer lugar e prática se o Espírito Santo estiver na sua vida. Deixa eu dizer, se o Espírito Santo ainda não mora em você, você está apenas existindo. E vai cumprir o que está escrito. Tinha 2 homens, um que temia a Deus, mas era desprovido de bens materiais. Morreu, diz assim, morreu e foi levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão. E um homem muito rico, mas era muito orgulhoso, prepotente, e que desprezava a mensagem. Este morreu e diz assim, e foi sepultado. Existem pessoas, meus irmãos, que só faltam ser sepultadas. Mas por que, pregador? São frias, sem amor, sem misericórdia, sem compaixão, sem afeto. É assim ou não é? Não são misericordiosas, são gananciosas, invejosas, maus, materialista, briga por dinheiro, briga por cargo, por posição, por título, por tantas bobagens, por coisas passageiras, briga até por lugar numa reunião. Briga nas redes sociais, briga por causa de politicagem, briga por centavos, briga por lugar no ônibus, num serviço público. Briga com todo mundo, parece que acordou, parece que nasceu mal-humorado, parece que nasceu assim, para ser encrenqueiro ou encrenqueira. Você me pergunta, tem jeito para essas vidas? E eu digo com toda certeza, como tem. Teve jeito para mim, como não vai ter jeito para elas? Quem pode dar jeito? O Espírito Santo. Essas pessoas caminham assim, desprezando que nada, xinga a palavra de Deus, despreza, e todo mundo é ladrão, todo pastor é corrupto. É assim ou não é? Só ela é santão. Ele é bom. Não rouba, não faz nada de errado. O céu vai estar só para ele. Vai ter um céu só para essas pessoas. Só para elas. Essas só serão sepultadas, porque já estão mortas há muito tempo. Mas tem jeito para essas vidas? Tem jeito. Quem acredita que tem jeito? Tem jeito. Porque quando o Espírito Santo entra em cena, a pessoa pode ter o coração mais duro. Pode ser aquela pessoa arrogante, dizer que nada, eu nunca, como eu. Eu disse, nem se Deus descer do céu, eu aceito Ele, eu sirvo a Ele. Ô meu irmão, meses depois. Porque Deus não contende com ninguém. Deus não inventa contenda nem briga com ninguém. Quem é nós, o barro, para contender com o moleiro? Meses depois eu estava dizendo, eu quero ser crente, eu quero servir a Jesus. E olha aqui pregando a palavra de Deus, porque Deus muda corações duros, corações revoltados, corações incrédulos, em um coração aberto para a sua vontade e a sua palavra. Sim. Mas aí quando ouve a palavra, pelo ouvir é gerado a fé. E aí aquele que é morto espiritualmente, ou seja, está afastado de Deus, automaticamente o Espírito Santo faz isto. Conecta esta pessoa ao Senhor. Por isso que você vai ver aquele cristão, que ele prefere dizer assim, você tem razão, mesmo ele estando com a razão, mas para evitar guerra, contenda, ele diz, você está certo, fique tranquilo. Não é porque ele é bobo, não. É porque foi feita uma obra pelo Espírito Santo na vida desta pessoa. Por isso que você vai ver alguém se gloriando, dizer, eu fiz mais um de bobo, e o camarada dizer, Deus te abençoe. Sabe por quê? Não é porque ele é bobo, não. É porque ele sabe que há um juiz, ele só está colocando a fé em prática.
A fé em prática não é pegar espada para brigar com ninguém, não é contender com ninguém, mas entregar na mão daquele que é justo. Aí o esposo e a esposa em casa derrubou um copo, antes era a Terceira Guerra Mundial, quebrou meu copo. Aí o Espírito Santo faz uma obra, esta pessoa diz assim: o que é um copo? A gente precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado, mas você acha que eu vou brigar com você por causa de um copo que quebrou? A gente pode, o copo passa. O copo vem um, vai mil. Quer um copinho? Não vou brigar não vou dar lugar ao diabo não. Sabe por que isso? Não é porque essa pessoa é boazinha, isso aí que é um crente. Não, é o Espírito Santo, é por causa do Espírito Santo. Você vê, nossa, fulano era orgulhoso, prepotente, agora é uma pessoa mansa, é gostoso ouvir, é gostoso estar com esta pessoa. Por quê? O Espírito Santo passou a morar e fez uma obra linda. Quem ouve Jesus é transformado. Quem ouve a palavra de Deus é transformado, é despertado. Meu irmão, quando a palavra do Senhor acessa seu íntimo, quando a palavra do Senhor acessa seu coração, quando a palavra do Senhor acessa suas emoções, quando a palavra do Senhor acessa o seu espírito, o seu íntimo, o mais profundo do seu ser, acessa as suas feridas, os seus traumas, as suas angústias, as suas decepções, a palavra de Deus tem o poder de transformar seu interior, e todos que estão à sua volta, a começar por você mesmo, começará a usufruir da transformação que só Jesus pode fazer.